Mas a gente pode pensar, né, que o socialismo real, na sua forma stalinista, e o nazismo, não, foram duas ideologias, duas utopias, dois espaços de sonho, né, de uma humanidade, né, que em todo o seu horror e que quiseram se impor ao mundo, né? Quer dizer, o totalitarismo, né, os dois grandes totalitarismos do século XX, que alguns tendem a dizer que foram idênticos, eu ainda acho que, embora os dois tenham sido horríveis, né, eles não foram exatamente da mesma ordem, né? Esses dois totalitarismos, tais quais eles se apresentaram, também foram, de alguma maneira, duas utopias, né? E em que sentido eu digo que elas foram duas utopias ou elas foram duas ideologias, e eu estou fazendo religião / ideologia / utopia? Porque elas têm algo daquilo que o Freud definiu em termos da religião. Um sistema de pensamento que impede de pensar porque ele é baseado na crença, né? Quer dizer, todas as formas de religiões, da religião tal qual ele é entendido, é baseado na crença. Tem que acreditar, né? Bom, das ideologias também tem que acreditar, né? Ou seja, elas são uma formação, né, que nos impede de pensar, que nos impede de falar em nome próprio, né? De alguma maneira, nesse sentido, a gente talvez possa dizer, né, que todas as ideologias infantilizam o sujeito, né? Porque em todas elas, né, há a figura ou de Deus que vê tudo e sabe tudo, né? Ou então do líder supremo que vê tudo e sabe tudo. E elas desembocam, né, naquilo que o Lavoisier já chamava de servidão voluntária, né? Porque nós humanos, então, nós temos uma coisa estranhíssima, né? Nós somos os únicos que obedecemos por amor, né? Até o burro só obedece quando apanha, né? E nós, né, abrimos mão, né, da nossa liberdade e obedecemos voluntariamente, né, num sistema de servidão voluntária por amor, para ser amado por esse outro, por esse líder supremo. As utopias estão ligadas aos desejos. O ser humano vive num eterno embate entre as suas vontades e aquilo que lhe é permitido. Na utopia, projetamos a sociedade ideal, onde não existe conflito. Mas o fim do conflito pode ser a morte da subjetividade. O indivíduo abre mão de si em nome de um ideal superior. Acabamos com isso, criando a nossa própria servidão. É o que analisa a psicanalista Caterina Koltai. Mas por que os humanos fazem isso, né? Por que os humanos obedecem por amor, né? Porque eles querem ser amados, né? E a esperança, né, que esse Deus Todo-Poderoso, esse líder máximo, me ame. E o que se faz? Como os humanos se organizam, então, em massas, né? Ou em massas artificiais, né? Eles põem um líder no centro ou uma ideia. Supõe que esse líder ame a cada um dos seus subordinados igualmente e, portanto, eles podem se amar entre si igualmente, né? Então, nós podemos ser irmãos, companheiros, camaradas, né? Ou seja, nós vamos ter algo que nos identifique em comum, que é esse amor ao líder, a quem, evidentemente, nos obedecemos, nós mantemos o amor fechado no nosso grupo e assim nós vamos poder pôr nosso ódio contra o outro grupo que tem um outro líder e que funciona dessa mesma maneira fechada, nessa mesma servidão voluntária com um outro grupo, né? Nesse sentido, né, isso vai me permitir me aproximar um pouco, talvez, naquilo que eu acho que é um dos grandes problemas desse pensamento nos dias de hoje, que as religiões, né, que de alguma maneira estiveram em baixa no século passado, têm voltado com tudo, né, afinal das contas é da ordem da transcendência, e na sua forma menos tolerante e mais fundamentalista, né? Todas elas, né?
Bom, do Islã se fala muito, né? Porque é uma resposta ao mundo sem transcendência, essa forma fundamentalista, né? Que é da ordem do pior, né? O judaísmo e o cristianismo. As três, né, voltam na sua forma mais dura, né, menos tolerante, cada uma com suas características, a ponto, né, de poder se falar da guerra do bem contra o mal, né? Quer dizer, quando nós fazemos uma guerra do bem e do mal, é bem essa ideia dos dois grupos com os dois líderes. O que é curioso nesse fundamentalismo, que surge tal qual ele aparece hoje em dia, é que talvez tenha surgido algo pelo qual os pensadores que pensaram nisso, né, ou pelo menos o Freud, né, nunca tinha pensado na crítica dele à religião. Porque num primeiro momento ele opôs a religião à ciência, né? Ele acreditou que a religião sim mantinha as pessoas infantilizadas, né, mas que a ciência permitiria um mundo diferente. Ele, como eu já disse antes, ele mesmo percebeu muito rapidamente que não era por aí. Mas o que nós podemos perceber hoje, né? Que a religião e a ciência, de alguma maneira, fizeram uma aliança, né? O 11 de setembro talvez seja a melhor prova disso, né? Em nome de um fundamentalismo religioso, se utilizou o que havia de mais moderno na ciência, né? A ciência e a técnica, hoje em dia, não se opõem mais, nesse sentido, nem à religião, né? Mas elas próprias se transformaram numa forma de religiosidade, né? No cientificismo, né? Que acredita que a ciência pode dominar tudo, inclusive controlar a vida e a morte. A ciência, que se desenvolveu aceleradamente com o pensamento humanista, aos poucos assumiu um status de religião, com seus próprios dogmas e tabus, além de seus seguidores fervorosos. Para o pensador romeno Mircea Eliade, a humanidade dividiu-se a partir do renascentismo no homem religioso, para quem tudo na natureza podia ser considerado sagrado, em contraste com o homem não religioso das sociedades modernas que vive num cosmo dessacralizado. A clonagem, por exemplo, é uma forma, né, de tentar controlar, né, a vida e a morte, né? Todas essas pesquisas e, de alguma maneira, colocam novas questões com as quais nós vamos ter que trabalhar, né? Em vez de dizer que isso é da ordem do horror, ou que isso está certo, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência, né, a lidar com essas coisas meio, no primeiro momento, assustadas, mas são as grandes questões, né, que vão se colocar para a gente. Quer dizer, se eu controlo o enigma da morte, evidentemente que as questões da vida se colocam de outra maneira. Se me garantem que eu vou ter tudo no além, eu posso suportar não ter nada aqui, né? Ou seja, eu posso, na verdade, não me revoltar, né? Eu posso não lutar por um mundo melhor aqui. Então, talvez, qual é o interesse, né? Acho que principal, né, dessa série que a Maria Rita propôs, né? Eu acho que lançar uma isca, né, para que a gente possa pensar juntos, né, que nós vivemos, né, então, num mundo talvez muito, numa época especialmente pobre em sonhos coletivos, como talvez reatar com uma possibilidade de sonho, sabendo de alguma maneira que esses sonhos, quando se realizam, às vezes eles mais parecem pesadelos do que sonhos, né? Porque se um sonho, para se realizar, né, precisa eliminar a metade da humanidade, acho que parece mais com pesadelo. Eu acho que nós somos capazes de construir, dentro desse porão que nós carregamos na nossa cabeça, um mundo utópico, que nos ajuda muito a combater as dores da realidade. A vida, os que vivem mais tempo sabem disso, é uma sucessão de perdas. E a filosofia, com as suas ideias, nos ajuda a tolerar as perdas. A única coisa que eu não sei
se nós tivéssemos sido consultados, se as coisas seriam diferentes. Porque nós somos permanentemente consultados, né? E as coisas são o que são, né? Nós somos consultados, ainda que de uma maneira formal, mas nós somos, né? Então, é nesse sentido, né? Eu só posso concordar, né? Que tudo que os poetas dizem, tudo que a arte diz, tudo que a cultura diz, né? Porque quando eu digo, é da ordem da função utópica, né? São momentos que nos permitem nos transportar para um mundo melhor, um mundo, né, desses desejos, dessas ilusões, né, que nascem de necessidade, dessa vontade de um outro mundo, né? De nos proteger. O único problema, né, é essas utopias, né, quando elas de fato se realizaram concretamente, o que elas produziram, né? Não só coisas ruins, não, mas também coisas ruins. Como que a gente pode aprender com isso? As principais notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal da Cultura, de segunda a sábado, 10 da noite. Adquira conhecimento e desperte sua imaginação lendo sempre um bom livro.